Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos ler o verso 9 e 10. Depois também você abra nós vamos passar por alguns textos da Bíblia. Hoje eu gosto de passear pela Bíblia. Amém? Quem gosta? 1 Crônicas também, depois 1 Crônicas 11. Você sabe que a Bíblia ela não foi escrita de maneira cronológica. Quem sabe disso? Existe até hoje vende-se a Bíblia cronológica. Na ordem em que os livros foram escritos. Porém, a Bíblia que nós usamos, ela não é de maneira cronológica. Então tem coisas que você lê em Samuel que se confirma em Crônicas, mas Crônicas veio antes de Samuel. Tem coisas, a ordem dos Salmos, por exemplo, ela também não é cronológica, só para você entender. Mas a Bíblia toda, ela se confirma. Amém? Ela se confirma. Nesse texto que nós vamos ler, diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 23, verso 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Aueitá, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, para pegar os despojos da batalha. Davi tinha os seus valentes, mas houve um momento da história de Davi que uma grande batalha foi travada contra os filisteus, de maneira que os filisteus eram tão assustadores que os valentes sumiram, foram embora, só ficaram 3, ficou Davi, Eleazar e Samar, que mais na frente você vai ver que Samar lutou para defender um campo de lentilha. Hoje especificamente eu quero falar de Eleazar, que ficou sozinho. Diz a Bíblia que os israelitas fugiram, porque era assustadora a quantidade de filisteus que estavam vindo contra eles. Mas Eleazar ficou, ele não fugiu da batalha. Ele não fugiu da batalha, e o Senhor lhe deu a vitória, porque ele decidiu não ir embora, e ele decidiu não abrir mão daquilo que estava na sua mão. Eu não vou deixar ir aquilo que está na tua mão. E o texto que nós lemos diz que ele lutou de uma maneira tão forte, tão intensa, que a sua espada ficou grudada na sua mão. Na Bíblia judaica vai dizer que no verso 9, no verso 10, que ele teve uma contração muscular, de maneira que a sua mão que a espada ficou grudada na sua mão. Quem já teve contração muscular aqui? Dói, gente. Dói. Ali na NVI, que a mão dele ficou dormente. Em outras versões vai dizer que a mão dele ficou cansada, porque na verdade a contratura muscular, ela era o músculo quando cansa, e ele retorce, ele contrai. Mas ele estava no calor da batalha, de maneira que ele sentiu dor, sentiu cansaço, mas ele não parou, ele não deixou a espada ir. Eu quero falar para você nessa manhã: não deixe a espada cair, não deixe a espada ir, segure firme. Ele passou por um processo de
fusão, uma fusão forçada. E a palavra fusão é algo que é produzido debaixo de muito calor, de um calor intenso, ou sob situações científicas extremas. Fusão é o efeito ou ato de fundir. No campo da física térmica, esse termo se refere ao processo de transformação do estado sólido em estado líquido, a partir da ação do calor. E para que haja transformação de uma substância do estado sólido para o líquido, a partir da ação do calor, esta precisa atingir o seu ponto de fusão, ou seja, atingir uma temperatura ideal que permite a mudança entre os dois estados físicos. Ele lutou a um ponto de que a espada era uma extensão dele. O calor da batalha foi tão grande que a espada passou a ser uma extensão dele, ao ponto que se misturaram, houve uma fusão da espada com a sua mão. E outro termo que poderíamos usar é o de fundição, que é derreter. Quando algo é fundido, ele é derretido, de maneira que ele se torna uma única peça. Meu Deus. E essa palavra fundição, ela vem do latino fundere, que significa literalmente derreter. Derreter, tomar a forma, consolidar, combinar, solidificar. E a gente sabe poucos detalhes baseados aqui no livro de 2 Samuel sobre essa batalha, mas se formos para 1 Crônicas, capítulo 11, versos 12 a 14, vai dizer assim, fala um pouco, nos dá um pano de fundo sobre o texto que nós lemos em Samuel. Depois Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada em Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Você sabe que esses guerreiros de Davi, esses valentes de Davi, como que eles surgiram? Você lembra da história? Quando eles chegam até Davi na caverna de Adulão, e Davi estava fugindo de Saul, e ali chegam homens desgostosos, desanimados, frustrados, deprimidos, endividados, se sentindo um verme, se sentindo um lixo. Esses homens se chegam até Davi, e de repente Davi começa a treinar esses homens. Davi não é contaminado pelo espírito deles, mas Davi pega o que havia no espírito dele e começa a derramar sobre aqueles homens. Você não precisa ser dominado pela maioria, você não precisa ser dominado pelo desânimo da maioria, você não precisa ser desanimado pelo desgosto da maioria, mas há um espírito em você que pode ser derramado para atingir a maioria. Se você sabe quem você é em Deus e que o Espírito do Senhor está sobre você, você não pode permitir que o espírito de desgosto invada a sua vida, que o espírito do desânimo invada a sua vida. Portanto, você precisa assumir o controle da situação e você vai ditar a regra. Uma vez eu disse isso numa mensagem: se alguém tem que ter o controle de alguma coisa, que esse alguém seja você. Amém? Se alguém tem que ter um controle, que esse alguém seja você. E esses homens entraram na vida de Davi, e às vezes é assim, tem momentos da nossa vida que a gente se sente um lixo, tem momentos da nossa vida que a gente sente desgosto, tem momentos da nossa vida em que a luta parece que vai acabar com a gente, mas aí eu trago na minha mente aquilo que Deus me chamou, o que Deus me prometeu, quem Ele disse que eu sou, o que a palavra diz que eu sou. Então eu vou sendo transformado de desanimado a um guerreiro. Amém, gente? Sabe? E nesse texto que nós lemos, todo mundo fugiu, ficou apenas Davi e Eleazar. Nem todos vão ficar com você quando a parada fica estreita. Você sabe disso.
Existe muita gente para se divertir com você, mas pouca gente para chorar com você. Existe muita gente para fazer as viagens dos sonhos, mas pouca gente para ficar no meio do nada e dizer, a gente vai transformar isso aqui em alguma coisa. Existem batalhas que não são para muitos, são para poucos. Sabe? E nesse texto aqui, ficou só Davi e Eliezer. E se a gente pegar todas as lutas que Davi enfrentou, isso daria uma série de mensagem para o ano inteiro. Porque a vida de Davi é repleta de exemplos de coisas boas e de coisas negativas. E nós poderíamos estudar muito isso. E aqui a gente está falando de uma situação específica, onde Davi fica sozinho com um dos seus valentes. E os israelitas fugiram porque tiveram medo dos filisteus. Davi nunca teve medo dos filisteus, nunca teve medo, desde a sua adolescência. Ele sabia quem ele era em Deus, então ele falava, eu não vou dar mole para esses caras. Quem esses caras pensam que são? Eu tenho sobre mim o Espírito do Deus vivo, o Espírito que me segurou, que me sustentou quando eu era um garoto, e não é agora que esses caras vão tirar onda com a minha cara, não é agora que eles vão vir para cima de mim. Eu vou ficar nessa parada aqui, e eu não vou fugir. Quem eles pensam que são? E aí Eliezer fica junto com ele. Mas eu quero focar um pouco na vida de Eliezer, porque narra aqui um texto que ele lutou até que a sua espada ficasse grudada na mão dele, e ele não deixou ela cair. Ele lutou a um ponto que a espada se tornou uma extensão dele. E a partir disso aqui a gente pode tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Toda a Bíblia você pode tirar lições para a sua vida cotidiana. Depende do que você fala. O que essa batalha que aconteceu 1000 anos antes de Cristo tem a ver comigo hoje? O que isso pode ser relevante? Toda a Bíblia, todas as lições, todos os princípios da Bíblia, ele pode ser aplicado na sua vida hoje. A Bíblia não é apenas um livro de história que você olha e fala, que legal que Deus fez. Não, que legal que Deus está fazendo hoje. Ele ainda faz hoje. O cenário pode ter mudado, mas o poder de Deus é o mesmo. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Sabe? Tudo pode ser aplicado na nossa vida hoje. E aqui eu quero começar a destacar primeiro, o poder de um homem. Uma das primeiras lições que podemos tirar a partir desse texto é o poder do um. O poder de um homem que conhece, que se conhece e que conhece a Deus. Ele não está preocupado com as massas. Ele não está preocupado com a maré da opinião pública. Ele sabe quem Deus é. Ele não está preocupado se ficou 100, se ficaram 1000. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é Deus. Ele é o tipo de homem que ele não sai pedindo conselho para todo mundo. Não, ele sabe a quem procurar. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que o tempo dele é precioso. Ele sabe qual é o seu chamado. Ele procura a vontade de Deus para os seus dilemas pessoais. Ele procura a vontade de Deus, sabe? Qualquer coisa, um monte de gente pode fazer, mas Eliezer estava disposto a pegar sua espada e lutar com ou sem apoio. Você está disposto a lutar com ou sem apoio? Eu vou repetir, você está disposto a lutar? Que maneiro. Você está disposto a lutar com ou sem apoio? Para de dar desculpa, porque eu estou sozinho, querido. Se está você e Deus, está tudo certo. Todos me abandonaram na hora que eu mais precisava. Bem-vindo a um clube, isso sempre acontece. Para de dar desculpa para não fazer a sua parte. Eu vou repetir, para de dar desculpa para não fazer a sua parte. Existe uma parte desse negócio que é a responsabilidade sua, e a responsabilidade sua não pode ser terceirizada. A responsabilidade sua não pode ser passada para o outro, é a sua parte. Então faz a sua parte. Faça a sua parte. Minha responsabilidade para com Deus. Na verdade, a minha responsabilidade com Deus começa comigo e termina comigo.
Começa comigo e termina comigo. Não é a responsabilidade do outro que vai dizer qual é a minha direção, o que eu devo fazer. É a minha responsabilidade. É aquilo que Deus confiou a mim para fazer. Essa é a minha parte nesse negócio. Se você quer ir comigo com a sua parte, juntos a gente chega mais longe, lógico, mas poucos ficam. Eliezer sabia qual era a parte dele, e ele olhou ao redor e disse: todo mundo fugiu, ficou eu e Davi, então eu vou fazer a minha parte, eu vou ficar e eu vou pegar a minha espada. Então, cuidado para você não dar lugar à sua mente com esse tipo de pensamento: ninguém ficou, todos me abandonaram, eu estou sozinho nessa luta. Querido, é a sua parte, é a sua responsabilidade. Você precisa usar aquilo que Deus te deu. Você precisa usar o talento que Deus te deu. Você precisa dar o dom que Deus te deu. Você precisa se posicionar no meio dessa guerra. Você precisa se posicionar na sua casa. Você está sozinho lá, mas se posicione lá. Está sozinho no seu trabalho, se posicione lá. Não ande influenciado pelas massas. Não ande influenciado por mídia. Não ande influenciado por tabloides, por manchetes, por jornais, sabe? Não ande influenciado pelo que a palavra diz. Pelo que a palavra diz. É muito fácil criticar quem está fazendo. É muito fácil, mas eu quero que você entenda, é muito mais rentável você pegar a sua parte e fazer. É fácil criticar, mas a crítica não te acrescenta nada. Agora, pegar e fazer alguma coisa vai fazer você crescer. Bem, foi fraco, eu entendo. Sabe, tem um escritor chamado G.K. Chesterton. Ele disse uma frase muito interessante. Ele disse: eu não acredito em um destino que cai sobre os homens para depois eles agirem, mas eu acredito em um destino que cai sobre homens que já estão agindo. Eu vou repetir isso. Não acredito num destino que cai sobre homens para depois eles agirem. Você está esperando: ó Deus, faz alguma coisa por mim. E Deus está: não, começa a fazer alguma coisa de útil. Seja útil, seja útil. Levante dessa cadeira, comece a agir. Aí o destino vem. Você está esperando Deus fazer para você agir, Deus está esperando você agir para Ele fazer. Não é melhor? Ele está esperando você agir para Ele te revelar. Ele tem para você, já está pronto, está tudo na mente dele. Agora você está esperando sentar, dizendo: Senhor, envia um anjo. Senhor, manda um profeta. Senhor, Ele não vai ser profeta. Para de pedir sinal para Deus. Deus já deu o que tinha que dar. Ele já falou o que tinha que dar. Então levanta e se mexe. Misericórdia. Meu Deus, o crítico, ele é o único que não produz. O crítico é o tolo que não faz nada. Sabe? E minha responsabilidade, ela não pode ser diminuída por conta da indiferença dos outros. Em vez disso, a minha responsabilidade deve aumentar cada vez mais. Deixa eu falar para você, existem coisas que estão tentando aderir em nós, grudar em nós. Se o mundanismo está grudando na vida dos outros, então eu vou ser mais espiritual do que nunca. Entende que é a contramão? Entende que é totalmente invertido? Sabe, se a letargia espiritual está consumindo a maioria, então eu devo ser mais cheio do Espírito Santo. Então eu devo ter um máximo desejo de buscar ser como Cristo é, em fazer a diferença. Não é o que importa o que a maioria está fazendo, é quem eu sou. É o que eu vou fazer. Tem um monte de gente indiferente à presença de Deus. Se uns estão indiferentes à presença de Deus, eu vou buscar mais a presença de Deus, porque eu não faço parte dos indiferentes. Oh, meu Deus do céu. Sabe, se a grosseria e a crueldade
está aumentando, é aí que eu vou ser mais compassivo, mais amoroso, porque eu ando na contramão desse mundo. Eu não faço o que todo mundo faz, eu não frequento onde todos frequentam. Alguém me ajuda aí nessa manhã? Interessante que é na contramão. Para cada homem que falhou na Bíblia, teve um que foi vencedor. Olha só, para cada Demas há um Barnabé, para cada Judá há um José, para cada Caim há um Abel, para cada Saul há um Davi, para cada Judas há um João. Amém? Para cada um que falha, tem um que não falhou. Para cada um, Demas amou o presente século, foi para o mundo, andou. Não é, deixa eu te falar uma coisa: tem gente que tira onda, que anda do lado de homens de Deus. Não interessa se você anda do lado de homem de Deus, interessa quem você é. Você se orgulha que você é amigo do pastor A, pastor B, conhece fulano de tal, conhece todo, mas você é quem? Paulo, eu sei quem é, Jesus também, mas você é quem? Tem gente tomando coça do diabo, porque ele só tira onda, porque ele conhece pessoas que amam a Deus, mas e você? Está tomando coça e sendo envergonhado pelo diabo? Desperta! Você é Demas ou você é Barnabé? Você é Saul ou você é Davi? Você é Judas ou você é João? Quem você é? Já viu gente que gosta de tirar onda, que ele conhece um monte de gente? Gente não entra no céu por influência, irmão. No céu não entra por QI, quem indica. Não tem conchavo, não tem jeitinho brasileiro. Pô, pastor fulano é meu amigo, pastor fulano é meu ciclano, pastor, pô, só assim, ó. Não, e daí? Para Deus isso não quer dizer nada. Você precisa definir o seu coração. Defina o seu coração, defina qual é a paixão que te controla. Quem você quer ser, o que você tem feito com o que Deus te deu. A Bíblia fala em Colossenses, falhando, né? A Bíblia fala em Colossenses 3, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Certa vez Jesus repreendeu a Pedro, lembra de Mateus 16, 23, quando Pedro chega para ele e fala, Jesus voltando-se para Pedro, disse para ele, sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Tem gente que às vezes dá lugar, meu irmão. Tem gente que empresta a boca, aqui não. Mas tem gente que às vezes empresta a boca. Você abre para falar de um propósito, de uma visão. Aí tem alguém que levanta e fala, pô, você é maluco. Pô, você é não sei o que. Aí não tem que falar, Deus te repreenda, Satanás. Cala a boca. Cala a boca. Agora, se você anda debaixo, você não pode deixar que a sua visão e o seu chamado e a sua intensidade seja abafada pelo desânimo dos outros. Você não precisa de muita gente. Há um poder em um homem quando esse conhece a Deus. Há o poder no um. Ouve, Israel, teu Deus é o único Deus, Ele é um. Há um poder no um. Quando eu sei quem eu sou e sei quem Deus é, eu posso enfrentar qualquer coisa que venha. Quem pode dar glória a Deus aí? Na verdade, queridos, a igreja, normalmente ela caminha, 20% fazem 80% do trabalho acontecer. Não é a maioria. Infelizmente. E Deus nunca esteve preocupado com quantidade. Mas quando Deus acha corações apaixonados, Ele não precisa de muitos. Mas se Ele acha corações apaixonados, esses corações, eles incendeiam o mundo. Jesus ganhou 12 caras e disse, agora é com vocês. Quando Ele subiu, a igreja só tinha 120 membros. Quando Ele foi levado aos céus,
Ele deixou a igreja com 120 membros e disse: fiquem aí até que o Espírito Santo desça. O Espírito Santo desceu, e aí aqueles 120 cheios do Espírito Santo de Deus começaram a incendiar o mundo. E você está aqui hoje por conta de 120. Entende? Você não pode desanimar por conta do desânimo dos outros. Você não pode desanimar porque outros fugiram. Você não pode desanimar porque outros falaram: isso não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, esse ministério não vai dar certo. Você não pode desanimar por conta da crítica dos outros. Seja livre, levante a sua cabeça, pegue a sua espada e caia dentro. Se ponha na posição de defesa. Às vezes parece que tem tão pouca gente, mas são essas poucas pessoas que vão sustentar. São essas poucas pessoas que vão fazer história. São essas poucas pessoas que vão fazer acontecer. Tem gente que fica quando está tudo bem, aí vem um momento de dificuldade, todo mundo some. Exatamente como o exército de Israel fez. Eles fugiram, só ficou Davi e Eliezer. Não é a maioria. Olha o que diz em Zacarias 4, 6 a 10. Lembra você. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos: Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam a terra. Com isso aqui a gente pode entender que Deus pode pegar um homem para reconstruir uma grande obra. Deus pode pegar um homem e surpreender a todos, porque Deus é um Deus de surpresa. Um homem disposto, um homem. Meu Deus. Ezequiel 37, de 1 a 10, texto muito conhecido. A mão do Senhor estava sobre mim, o seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei vida a vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos ficaram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Foi uma multidão de profetas? Foi um profeta. Um profeta, debaixo da unção do Espírito, ressuscitou um exército. Um profeta, no meio de um caos, ressuscita exércitos. Um profeta, no meio de um hospital, cura os enfermos. Um profeta, no meio de uma empresa falida, ele dá uma ordem e de repente a história é mudada. Um profeta, no meio de uma família em caos, ele entra e ele, oh meu Deus, da unção do Espírito, ele profetiza e a
Não falamos sobre o poder de um homem. Outras coisas que eu aprendo aqui é compreender as limitações pessoais. Como você reage à circunstância da sua vida é fundamental. Você sabe, você já ouviu isso várias vezes. Tem coisas que a gente não escolhe, mas que chegam para nós. Mas é a maneira como eu reajo a elas que vai revelar quem eu sou. Você é um santo quando tudo está bem. Você é um cara do Chaganoas, do mistério, do aleluia e glória a Deus. Mas se alguém pisa no teu pé, você reage como um desviado, um mundano. Aí a gente fala, pastor, meu velho homem quase voltou. Teu velho homem morreu. Teve uma irmã ali que concordou. Outra aqui. Deixa eu te falar uma coisa. O velho homem morreu. Nós fomos crucificados com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, nós ainda estamos nesse corpo. E esse corpo nosso, ele é corruptível. Amém? Corruptível. Nós ainda sentimos cansaço. Nós ainda sentimos sede, nós ainda sentimos insegurança, nós ainda sentimos... Isso faz parte da nossa humanidade. E você precisa entender que há limitações em você. Existem limitações na sua vida. A Bíblia vai dizer que a mão dele, no outro texto, se cansou. A mão dele sofreu uma atrofia. A mão dele teve uma contração muscular. Não é questão de se você vai ficar cansado. A questão é quando você estiver cansado. É que às vezes nós entregamos tanto na batalha que nós ficamos exaustos. Já sentiu exaustão? Você se entregou tanto a um ministério, você se entregou tanto a uma visão, que você foi ficando cansado. Isso é natural. Não é se você vai ficar cansado. A questão é quando você ficar cansado. E por que nós ficamos cansados? Há razões por que nós ficamos cansados. Às vezes nós ficamos cansados por conta do inimigo. Ele ficou cansado. A quantidade de inimigo era muito grande, a quantidade de filisteu era muito grande, e às vezes você olha ao redor e não tem ninguém com você, você está sozinho no meio da confusão, sozinho no meio da guerra. Aí vai batendo cansaço. Puxa vida, as pessoas não estão se convertendo como eu esperava, puxa vida, sabe? E aí você vai ficando cansado na sua mente. De repente você fala, puxa, eu fiz uma meta, eu fiz algo, sonhamos algo para 6 meses, já passaram 8 meses e não aconteceu. Eu esperei que fulano fosse me ajudar e não aconteceu. O ano já está acabando e ainda não aconteceu o que eu queria. E isso de repente vai gerando você uma frustração e o cansaço. E de repente você que antes se achava um cavalo manga larga, você começa a se achar um poodle. Você começa o ano se achando um cavalo manga larga, aquele cavalo de batalha. Não, esse ano, em 2018, janeiro de 2018, esse ano, caramba, cara, vai ser o ano. Esse ano, vamos arrebentar. Esse ano, a minha empresa vai isso. Esse ano, eu tenho planos para minha casa, para minha família. Esse ano, e você começa, de repente, parece que tu vai definhando, foi definhando, encolhendo, e hoje você se sente um poodle. Já viu um poodle? Ou um chihuahua? A gente tem um chihuahua em casa, engraçada, ela é a menor e é a que mais faz barulho. Já reparou? Ela acha que ela tem 3 metros de altura, mas é pequenininha. Mas sai correndo. Então tem gente que está assim, sabe? A pressão é tão grande, tudo se tornou gigante. Estava pequeno há um ano e hoje ainda continua pequeno. Não aconteceu nem 10% do que eu esperava. Ei, não despreze as pequenas coisas agora. Não despreze. Deus continua no controle. Você está vivo. Você está vivo. Você pode estar até cansado, mas você está vivo. Não. Agora deixa eu falar uma coisa. Eleazar ficou cansado, mas ele não se entregou ao cansaço.
Tem horas que você não pode se entregar ao cansaço. É nessa hora que Deus dá força àquele que está sem força. É nessa hora que Deus acrescenta a energia àquele que está sem energia. Porque tem horas que nós não podemos nos entregar ao cansaço. E aí vem uma força que você não sabe de onde. Vai chegar a hora de desabar. Elias só desabou depois que matou os 450 profetas. Depois que ele derrubou geral, vai te esconder, deu para mim, estou morto, meu Deus, tem misericórdia. Elias só soltou a espada depois que todos os filisteus tinham sido mortos. Não é hora de entregar o jogo agora, não é hora de abandonar a espada agora. Deus vai te dar uma força para concluir a obra. Para concluir a obra. Deixa eu fazer uma coisa, fazer algo para Deus a longo prazo não é tão fácil como alguns sonhadores pensam. É verdade. Vamos ser sinceros. Não é tão fácil como a gente pensa. Às vezes, quando está no papel, parece que é mole, né? Você olha no papel e fala, é legal, dá. Mas uma coisa é no papel, outra coisa quando vem para a vida real. Outra coisa, você sabe que vai ter dificuldade. Outra coisa quando a dificuldade ela é 5 vezes ou 10 vezes mais do que você imaginava que fosse. E você está ali lutando, sabe? Mas eu quero que você entenda que não é hora de desistir. Outra coisa que produz o cansaço é porque parece que não há quem ajude. Ficamos cansados porque não tem ninguém para nos ajudar. E quando a gente olha para o lado e fala, caramba, não tem ninguém. Ficou todo mundo. Não ficou, quer dizer, fugiu todo mundo. Fugiu todo mundo. Não ficou um que me ajudasse. Por isso que você precisa agarrar bem o que você tem nas suas mãos. Porque a única coisa que você tem é isso que Deus vai usar. A única coisa que você tem é isso que Deus vai usar. Sabe, é isso que Deus vai usar. Eu quero que você entenda que há grande misericórdia envolvida nisso. Há um grande favor de Deus envolvido nisso. Há um grande poder de Deus envolvido nisso. Você não pode se dar ao luxo de desistir no meio da batalha. É isso, a misericórdia de Deus ela vem quando estou sem força, Ele me fortalece, Ele é minha energia. Quando parece que eu vou desistir, Ele entra e me sustenta. Ele mantém os meus joelhos que estavam vacilantes, Ele fortalece ao cansado, Ele dá força ao que estava abatido. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deuteronômio 33, 25 vai dizer: sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Aleluia, Salmo 138, 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. 1 Pedro 5, 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O Deus que te chamou, Ele não brinca com você. Jacó lutou com Deus a noite toda e ele não sentiu os seus tendões encolhendo enquanto a vitória não chegou. Ele só sentiu depois que ele teve a resposta que ele queria. Ele falou, algo está diferente agora. Sabe aquele negócio de enquanto você está com sangue quente? Enquanto você está com sangue quente, você não sente a dor. Depois vão ficar algumas marcas. Jacó lutou, ganhou a vitória. Aí ele viu, eu não estou andando direito. Mas só depois da vitória ter chegado. Não desista enquanto a vitória não chegar. Não desista. Lembre-se
que a força de Deus, ela é aperfeiçoada na nossa fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa aqui, guarde isso para você. Deus não vai deixar que a sua fraqueza seja vista, porque ela poderia colocar em risco a sua vitória. Você pode estar se sentindo cansado e exausto, de você estar na luta dizendo: ah, caramba, se esse cara soubesse como eu estou me sentindo. Deus te faz um gigante. Deus te faz ser visto como alguém, como um guerreiro, sabe? Por dentro você pode estar, meu Deus do céu, por dentro temores, por fora combates. Mas Deus te faz ser visto como alguém forte, porque Ele não vai colocar em risco a tua vitória. Fique firme. Deus está contigo, Ele está sustentando você, sabe? Ele vai te dar força quando a força for extremamente necessária. Ei, já sentiu isso? Na hora que você achava que ia falhar, a força veio. Quem já sentiu isso? Na hora que você achava que estava assim, no limite, eu acho que eu não passo de hoje para amanhã, eu acho que eu não vou conseguir enfrentar essa situação, de repente você fala assim, veio uma energia, veio uma força. Isso é o que Deus dá para aqueles que estão com Ele. A força vem para o momento que ela é necessária. Para quando é necessário. Comece a olhar para épocas da sua vida onde você achava que não ia conseguir passar por aquilo. Você consegue? Tem alguma coisa na sua mente para você puxar agora? E você levantar sua mão e dizer: meu Deus, eu estou aqui, é verdade. Você consegue ser grato a Deus? Fala: caramba, eu achei que eu não fosse passar por aquele dia, eu achei que eu não fosse conseguir passar por aquilo, mas eu passei, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Foi decepcionante, mas eu estou aqui hoje. Foi triste na época, mas eu estou aqui hoje. Foi uma surpresa para mim, surpresa ruim, mas eu estou aqui hoje. Deus me sustentou, falaram que ia acabar comigo e eu estou aqui hoje. Falaram que eu não ia ser ninguém, mas eu estou aqui hoje. Falaram que o meu negócio não prosperaria há um mês, já tem 5 anos, eu estou aqui hoje. Falaram que eu era doido, mas eu estou aqui hoje. Deus é bom, queridos. Sabe? Agarre. E eu quero falar um pouco sobre a importância da intensidade, que é a terceira lição que a gente pode tirar desse texto. Ele segurou bem apertada a sua arma. Ele segurou bem apertado a sua alma. Isso é algo que nós precisamos, é um imperativo para essa geração de hoje. Precisamos segurar bem apertado aquilo que Ele deu para nós. A nossa defesa, segurar bem apertado, agarrar com todas as forças. Precisamos da intensidade na batalha. A intensidade da batalha, ela marca o controle da sua arma. Você não entendeu? Tem gente que não tem intensidade, então a arma fica frouxa, né? Ele não tem certeza, luta na dúvida. E aí a arma, qualquer coisinha, a arma cai. Não, quando você tem intensidade, você sabe, você está determinado, você agarra com força. Ninguém vai arrancar isso aqui da minha mão. Ninguém vai tirar isso aqui da minha mão. Ninguém vai arrancar. Eu não vou abrir mão disso aqui. E existem algumas coisas que você precisa trazer agarrado em você. Existem algumas coisas na sua vida que você precisa segurar com intensidade. E a intensidade, ela muito de como algumas pessoas vivem as suas vidas. Intensidade. Existem coisas nas suas mãos que não podem ser removidas. Existem coisas que precisam chegar ao ponto da fusão. Entranhar em você, derreter, fazer parte. Se é sua extensão, é seu. Você não consegue mais se ver sem aquilo ali.
E a fusão vem através da pressão, através do calor. A gente vive numa batalha de luta contra a carne, de luta contra o mundo, de luta contra o pecado, de luta contra o diabo. E essa minha determinação, isso eu não posso deixar ir. Existem coisas que eu separei aqui, que segurar bem apertado e que nós não podemos deixar ir. O meu relacionamento com Deus eu não posso deixar ir. Eu tenho que segurar bem apertado. Isso tem que fazer parte de mim. A minha fome pela palavra eu não posso deixar ir. A minha busca por sabedoria e discernimento do Espírito Santo eu não posso deixar ir. Com Deus eu não posso deixar ir. A minha busca por avivamento eu não posso deixar ir. Eu tenho que segurar isso bem apertado. A minha busca pela santidade eu não posso deixar ir. Meu compromisso com a igreja local eu não posso deixar ir. Eu não posso deixar ir. A visão que Deus me deu eu não posso deixar ir. Por mais provocação que eu receba, insulto que eu receba, eu não vou deixar ir a visão que Deus me deu. Eu vou agarrar bem apertado, até que ela esteja derretida dentro de mim. Meu Deus do céu, eu posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui, sabe? Você precisa ganhar poder sobre essas coisas. Você precisa se posicionar em alguns campos de batalha, segurando isso tudo que eu falei aqui antes, porque isso vai te dar poder para derrotar o inimigo. Você tem que segurar essas coisas todas que eu falei aqui, até que elas estejam derretidas em você, que elas façam parte de você, para que você possa ganhar um poder e permitir que certas coisas não escapem. Permitir que o inimigo não roube certas coisas da sua vida. Lute. Deixe a espada entranhar na sua mão e defenda a sua família. Deixe a espada entranhar na sua mão e defenda o seu casamento. O filisteu está fazendo a farra no teu terreno, te iludindo. Você sabe que é homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Pega a espada e bota esses filisteus para correr. Lute pela sua igreja. Defenda. Se posicione. Seja útil. Lute contra o seu desejo. Lute contra o seu desejo. Eu vi uma frase há pouco tempo que o homem vitorioso é aquele que consegue lutar contra o seu desejo e dominá-lo. Esse é o homem vitorioso. Lute, lute, defenda a visão que Deus te deu. Porque você só vai chegar em algum lugar se você tiver uma visão. Se você caminhar debaixo de uma visão. Tem gente que fala assim: nossa, você sonha muito grande. Você é muito intenso em tudo que você faz. Eu já ouvi isso da Fernanda. A Fernanda é muito intensa em tudo que ela faz. Eu falei: é por isso que ela é a Fernanda. Porque ela tem coragem de falar o que algumas pessoas não têm, de fazer o que outros não têm. E normalmente a arma do covarde é a ofensa. A arma do covarde é a arrogância. Lembra quando Davi chega para visitar os seus irmãos, lá na história de Davi e Golias, os irmãos dele recebem ele com arrogância. O que é que você veio fazer aqui? Calma, fique. Olha só, tenha paciência com os arrogantes, eles só são covardes. Não se assuste com grito, não se assuste com berro, com voz alta. Ele só é covarde. Ele só não enxergou o que você enxergou. Então não desça no nível dele para querer justificar. Quem está gritando comigo, não tenha paciência com ele e ore por ele. Ele só é um covarde. Ele pode ser grande, mas ele só é um covarde.
Sabe? Você está indo profundo demais. Olha só, não dá ouvido para essas pessoas, não. Cuidado para quem você dá ouvido na hora da batalha. Eliezer caminhou debaixo de uma determinação. Meu Deus do céu. Eu já vou para o final. Já vou para o final. Existem diferentes categorias de grandeza espiritual. Eliezer ele foi levado a um outro nível de grandeza espiritual. Filipenses 3, 7, 8 vai dizer o seguinte: o que Paulo diz ali? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo tinha um desejo: eu quero conhecer uma grandeza que eu não conhecia ainda. Paulo queria conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Outra palavra, Hebreus 3, 14, vai dizer o seguinte: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Agora Mateus 13, 44, 46, vai dizer o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino é isso: encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Existem algumas marcas da grandeza espiritual. Um homem grande espiritualmente é aquele que tem um pensamento, uma percepção completa de quem Deus é, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Eliezer tinha capacidade de ver ao redor o que outros não viram. Eliezer viu aquela terra, Eliezer viu, tem para mim que ele lembrou da promessa de Davi, do tempo que ele andou com Davi. Ele enxergou o que ninguém enxergava. E lá, 2 Coríntios diz o quê? Que nós andamos por fé e não por vista. Amém ou não, queridos? Amém. Por fé e não por vista. Ele tinha capacidade, Deus quer alargar a tua visão hoje para enxergar o que você não viu ainda. Um outro nível, um outro ponto, um outro sinal de grandeza espiritual é é um senso de responsabilidade. Quem tem um senso de responsabilidade, aqueles que têm um sentido de responsabilidade, eles que são o motor de arranque de um ministério. Eles que dão a partida, eles que fazem o motor girar, sabe? Aí depois vem um monte de gente atrás. Deus quer te dar o privilégio de você ser o motor de arranque, de você começar algo, começar de novo. O sábio é aquele que está disposto a aprender de novo tudo que ele já sabe. Esse é um sábio. O sábio é aquele que encontra alguém que é novo e que descobriu um monte de coisa e fala: cara, eu aprendi isso. E é diferente daquele que quer esbanjar conhecimento. O que ele quer esbanjar conhecimento, ele chega e fala: já sei,
Já sei, e é chato, é terrível falar com gente assim. É um balde de água fria. Agora o sábio, ele sabe aquilo tudo, mas vê alguém que recém aprendeu, e ele fala, uau, que máximo, que legal, que coisa linda, mesmo sabendo tudo. Tem pessoas que estão precisando começar de novo, tudo de novo. Você já viveu tantas coisas grandes, de repente você está agora num campo novo, lutando, tendo que construir algo, você não conhece as pessoas direito, você não sabe o que vai ser de você está longe do seu habitat natural, novo, é diferente, mas Deus está te dando uma oportunidade de construir uma história nova, de fazer algo novo, sabe? De repente você está colocado aqui nesse lugar e você vai ser o motor de arranque para um projeto novo. Posso ouvir um amém aqui? Deixa eu falar para você, ninguém aqui tem chamado para ficar em banco. Ninguém aqui tem chamado para ficar no banco. Você não tem que vir aqui apenas assistir um culto. Você precisa se envolver em alguma área da igreja. Gente, tem lugar para todo mundo trabalhar. Tem lugar para você fazer as coisas. Tem lugar, se envolva com a recepção, com o ministério infantil, com a ação social, com os guardiões, com a intercessão, com os valentes. Se envolva. Há lugar para todo mundo trabalhar. A pior coisa que tem para um crente é ficar ocioso. Fica ocioso, vai dar ouvido a quem não deve. Um ocioso sempre encontra outro ocioso. Que encontra um outro ocioso. Que encontra um outro insatisfeito. E aí começa a jogar fermentinhos. Outro ponto, resistência espiritual. Um homem que é verdadeiramente espiritual, um homem que é grande espiritualmente, ele não quer viver sua vida marcada por coisas inacabadas. Ele vai até o fim. Ele vai lutar até o fim. Sabe? E essa força vem através de provas que nós vamos enfrentando no decorrer da nossa vida. Sabe? E a marca da grandeza, ela é a resistência que vai além de todo estímulo de um novo desafio. A marca da resistência, ela vai além. Um dos sinais de resistência é que aquela pessoa, ela está firme, ela continua, sabe? Ela começa de novo, ela não abre mão, ela insiste naquilo que ela crê. Porque às vezes, queridos, a monotonia vem, o desencanto vem, o cansaço vem. O que eu faço quando eu me desencantei? O que eu faço quando eu achei que fosse de uma maneira, era de outra, eu me iludi? O que eu faço quando o romantismo acabou? Sabe o que você faz? Continua acreditando. Continua acreditando. Continua sonhando, continua lutando, continua fazendo, sabe? Porque nós continuamos indo em busca do ouro, continuamos indo em busca do reino de Deus, continuamos indo em busca das coisas sobrenaturais, continuamos em busca de ver os milagres acontecendo nesse lugar. Continuamos crendo que o céu vai abrir, que nós vamos viver um novo nível espiritual. Deus não nos chamou para viver numa média espiritual. Deus nos chamou para andar em lugares altos, onde Cristo está sentado. É ali que é o nosso lugar. Meu lugar não é no pé da montanha. Meu lugar é onde Cristo está. A minha mente tem que estar onde Cristo está. O meu desejo tem que estar onde Cristo está. O meu sonho tem que estar onde Cristo está. E eu não vou deixar ir embora, eu não vou deixar a minha arma cair, eu não vou deixar o meu compromisso cair, eu não vou deixar a visão ser contaminada, eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito.
Posso ouvir um amém aqui? Quero que você fique em pé no seu lugar nessa manhã.